Olá pessoal, tudo bem? Essa videoaula dá início ao estudo da geometria espacial, tá? Em particular, vou começar tratando dos prismas. Mas para contextualizar, a geometria espacial ela estuda dois grupos, que são os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são essas figuras aqui, ó, que têm a característica de possuir faces, né, formadas por polígonos. Então, por exemplo, o cubo ela é formada de quadrados. O paralelepípedo é formado de paralelogramos. A pirâmide é formada de faces triangulares, ó, e a base também é um quadrilátero. Os corpos redondos, como o próprio nome diz, né, redondos, ela tem características arredondadas, né, que lembram bastante a circunferência. Então elas não carregam em si as figuras com polígonos, mas são mais para o lado da circunferência. Tá? Então a geometria espacial ela divide nesses dois grupos e dentro dos poliedros a gente vai começar estudando esse grupo aqui do cubo e paralelepípedo, em particular do início nesse assunto do prisma, e depois eu vou para a parte de pirâmides e depois eu entro nos corpos redondos, que aí eu começo falando do cilindro, do cone e termino com a esfera, tá? Então, dando início aí ao estudo da parte dos poliedros, eu quero definir primeiramente o que é poliedro como sendo uma figura geométrica formada por vértices, arestas e faces. Em particular, é o detalhe de possuir sempre figuras, né, em suas faces formadas por polígonos. Então, a característica de um polígono, né, é ter esses vértices e ter as arestas. Então, no caso aqui do meu poliedro, ele vai carregar essa ideia. Então, por exemplo, aqui, né, ó, essa primeira figura aqui, ele é um poliedro, a base dele aqui é um trapézio e as faces laterais aqui são retângulos. Essas linhas em azul mais escuro aqui são as arestas. Aqui embaixo, ó, eu destaquei aqui em roxo e essa figura um pouco marrom claro aqui, né? Ela é formada, são as faces. Então eu tenho a face aqui chamada de base e aqui é a face lateral. Essa de cá eu destaquei os pontos aqui que estão nas quinas, que a gente chama de vértices. Então reparem que eu tenho aqui uma quantidade aqui de vértices, eu tenho uma quantidade aqui de faces e tenho uma quantidade de arestas. Então essa é a característica para ser um poliedro. E aí gostaria de destacar também que essas três, né, elementos do poliedro, elas se ligam por essa fórmula aqui, ó, chamada fórmula de Euler, ou relação de Euler. E ela é bem interessante que para todo poliedro vale essa relação. Ou seja, se eu somar o número de faces mais o número de vértices menos o número de arestas, sempre dá um resultado igual a 2. Tá? Então, ou seja, ó, vamos ver aqui, número de faces. Ó, eu tenho duas bases aqui de trapézios, e quatro faces de retângulos. Então eu tenho seis faces. Então aqui é o número 6. Os vértices, vamos pensar os vértices agora. Aqui o vértice, ó, eu tenho 4 aqui na base e tenho mais 4 aqui na base. Então eu tenho 8. De faces, agora de arestas, perdão. Então arestas, ó, eu tenho aqui na base 4, né, porque é um quadrilátero. Aqui nas faces laterais eu vou ter uma, duas, três, 4 também. E na base de baixo lá eu vou ter mais 4. Então quer dizer, eu tenho 4 mais 4 mais 4, 12. Então quanto que deu? Ó? 6 mais 8 dá 14, menos 12 e dá 2. Tá? Então essa é uma formulinha bastante interessante que às vezes cai no vestibular. Tá? Então vou começar agora com a definição de prisma. Então, primeiramente, eu construí aqui dois planos. Tá? Esse aqui é um plano, o chamado de beta, esse aqui de baixo de alfa, e eles são paralelos. Então, eu tracei aqui uma reta R que corta esses dois planos e vou desenhar um polígono aqui embaixo. Ó. Desenhei uma figura que tem seis faces, então é um polígono hexagonal. Tá? Eu vou ligar a partir aqui das minhas arestas segmentos para conectar aqui com o plano de cima de tal maneira que essa conexão ó, vai formar uma figura sólida, tá? Uma figura 3D. Então o polígono é uma figura plana, tá? Ela está desenhada dentro do plano, no caso no plano alfa aqui, então ela representa uma figura planificada, né? Um plano.
E aí, quando eu faço essa construção aqui das linhas, eu estou criando uma figura que eu consigo segurar, que eu consigo pegar, né? Então, é uma figura 3D. Então, essa figura aqui, ele é um prisma, tá? Vai ser definido como um prisma. Então, o que é um prisma? O prisma é um conjunto de todos esses segmentos aqui que formam um sólido poliédrico. E aí a gente vai chamar isso de prisma. Em outras palavras, eu vou ter sempre duas faces poligonais, né? Que são dois polígonos, e eu vou ligar essas faces por segmentos de retas. Então, isso vai formar um prisma. Agora eu vou apresentar várias definições dentro de uma figura de um prisma. Em particular, vou começar pelos elementos principais dele. As bases, elas vão ser formadas por polígonos, tá? Então a base é essas duas figuras mais em marrom aqui. As faces laterais, elas vão ser sempre formadas por paralelogramos, ó. Reparem que as faces laterais, né, aqui, ó, do BC e B'C', ela forma um paralelogramo. E essa superfície total do prisma vai ser a união desses paralelogramos da lateral mais as duas bases, tá? Todo prisma também vai ter as arestas da base, então vai ser aqui no caso A, B, C, D, E, F, em cima o A', B', C', D', E' e F', e também as arestas laterais, tá? É importante a gente diferenciar que vão existir arestas da base e arestas laterais, porque depois nós vamos calcular a área de cada uma delas, tá? Separadamente. Então as arestas laterais vai ser, por exemplo, o B', o C', e assim por diante, tá? A altura. A altura do prisma vai ser a distância entre os dois polígonos da base, tá? Então, no caso aqui eu fiz ela externa, porque ela é um prisma que está um pouco mais deitadinho, né? Reparem que essa base está um pouco para cá, a base de cima está um pouco para lá, então a altura ficou mais fácil ser calculada aqui de fora. Mas de qualquer maneira, às vezes é mais interessante calcular ela bem aqui na quina, ó, que aí eu consigo formar o ângulo de 90 graus aqui. E aí a vantagem disso é que eu consigo usar trigonometria, tá? Então é bem útil aqui no caso a trigonometria. Então, por exemplo, ó, aqui formou um triângulo. Esse D até o D' aqui e vou colocar aqui uma outra letra, tipo aqui a letra G. Então aqui esse triângulo D', ela forma um triângulo retângulo e aqui vai ter um ângulo. Então aqui eu consigo determinar a altura se eu souber alguma outra informação, né? Se eu souber essa daqui, ou se eu souber o ângulo, né? Ou se eu estiver aqui dentro da figura também eu posso pensar na altura a partir daqui. Essas são estratégias que vocês vão ter que trabalhar aí durante os exercícios, tá? A gente, dependendo da situação, nem sempre vai ter todas as informações. Então, às vezes a gente vai ser obrigado a ter que calcular usando alguma estratégia, como por exemplo a trigonometria, ok? Agora a classificação, né? Como dar nome aos prismas. Então isso vai depender sempre do polígono da base. Então se a base for um triângulo, eu vou chamar de prisma triangular, tá? Ó, repara que a base aqui é um triângulo, então ele vai ser chamado de prisma triangular. Quando a base for um quadrado, aí o prisma vai ser chamado de prisma quadrangular. Quando a base for um pentágono, então vai ser chamado de prisma pentagonal. Quando a base for um hexágono, vai ser um prisma hexagonal. E assim por diante, tá? Então, dependendo do polígono que tiver na base, isso vai influenciar no nome que vai ser chamado prisma. Agora nós vamos classificar os prismas em ser reto ou oblíquo, tá? O que diferencia ser reto e oblíquo? É justamente o prisma formar esse ângulo de 90 graus ou não formar o ângulo de 90 graus. Ou seja, a relação entre essa base e as arestas laterais, ela tem que formar o ângulo de 90 para ser chamado um prisma reto. E ela vai ter um ângulo diferente de 90 graus aqui em relação à base e à aresta lateral, é diferente de 90 graus, então eu vou chamar ele de oblíquo. Então esse aqui vai ser chamado de prisma triangular reto, e esse aqui que tem uma base pentagonal, né, um pentágono, então é um prisma pentagonal oblíquo, ok? Agora o que é um prisma regular? Todo prisma reto, cujas bases são polígonos regulares, então a gente vai chamar de prisma regular. Ou seja, o prisma tem que ser reto, então a primeira característica tem que ter esse ângulo de 90, ó. E a outra é que a base precisa ser regular. Então, ou seja, o polígono aqui é regular.
Então, polígono ser regular, relembrando das videoaulas anteriores, é aquela que tem os lados com medidas iguais e os ângulos com medidas iguais. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero. Esse hexágono é um hexágono regular, ou seja, todos os lados aqui são congruentes. Ok? Então, vou chamar de prisma regular aquele que possui as suas bases como sendo figuras regulares e ela tem que ser um prisma reto. Então, essa é uma definição bastante importante, tá, gente? Eu preciso que vocês guardem ela aí, que nós vamos usar ela bastante para frente. Porque se no exercício aparecer a palavra regular, você já tem que lembrar que o polígono da base é regular também e que ele é reto. Então, isso vai contribuir muito para fazer os exercícios que eu vou passar e os de vestibular. Então, agora vamos entrar no assunto específico do paralelepípedo. Então, o que é o paralelepípedo? Ele é um prisma quadrangular, tá? Ele tem uma base formada de quadriláteros, né? Só que agora, em particular, ela vai ser aquela que tem paralelogramos como base. Lembrando que para paralelogramos, ela inclui, por exemplo, os quadrados, os retângulos e os losangos, tá? Mas não inclui os trapézios. Então, o prisma que vai ser chamado de paralelepípedo é aquele que só tem bases paralelogramos. Então aqui estão alguns exemplos. Ó. Esse aqui é um prisma reto, então quer dizer, um paralelepípedo que está reto. Né? Esse aqui, repara que já é oblíquo. Esse aqui já aparentemente está com todas as faces iguais, então é um paralelepípedo que é formado de quadrados. E aqui por fim um outro paralelepípedo, né? Que tem bases como retângulos, bases com quadrados e assim por diante. Vai ter também classificação, como eu acabei de comentar, né, de paralelepípedo reto e oblíquo. Então, o que vai ser o reto? Novamente, é o fato de ter os ângulos de 90 graus aqui. E aí caracteriza por ser reto aquele que possui os 4 retângulos e 2 paralelogramos. Ou seja, essas faces laterais aqui necessariamente vão ser sempre 4 retângulos. Agora, as faces de cima, essas daqui e a de baixo, quer dizer, as bases, elas podem ser paralelogramos, tá? Então isso vai ser chamado de paralelepípedo reto. Agora o paralelepípedo oblíquo, ele vai ter esse ângulo aqui diferente de 90 graus, tá? Ó. Então quer dizer, o ângulo aqui não vai ser de 90 graus, vai ser um ângulo agudo ou pode ser considerado um ângulo obtuso, considerando o lado de cá. E aqui está mais um exemplo de paralelepípedo reto. O paralelepípedo também vai poder ser chamado de paralelepípedo retângulo, ou também reto retângulo, ou ainda ortoedro. A característica dele é o fato de ele ser reto, mas ele ser formado apenas por retângulos. Então reparem que no anterior, as bases aqui, a parte de cima e a parte de baixo, poderiam ser paralelogramos. Agora, nesse caso do reto retângulo, ele vai ser necessariamente todas as faces retângulos. Para fazer um resumo aí, para facilitar um pouco o raciocínio, a gente vai ter o paralelepípedo oblíquo, que é esse aqui, né? Lembrando aqui que se eu esticar aqui dá um ângulo diferente de 90 graus. Esse daqui vai ser o paralelepípedo reto, porque as duas bases aqui, a de cima e a de baixo, elas podem ser paralelogramos, o resto são retângulos. E vai ter o reto retângulo, que é aquele que todas as faces são retângulos, tá? Então, retângulo na base e retângulo nas laterais, tá? Então, a gente vai ter essa classificação dentro dos paralelepípedos. Agora, um paralelepípedo que é congruente entre si, né? Todas as faces são congruentes, todas as arestas são congruentes, todos os ângulos são congruentes. Esse é o nosso cubo, ou hexaedro regular. Então, essa é a figura mais gostosa de trabalhar da geometria espacial, porque tudo é igual, né? Todas as medidas são iguais, então isso contribui bastante aí para os exercícios. Então vamos começar aí o estudo do cubo. Então a primeira característica que precisamos destacar aqui é que todas as faces do cubo é formada de quadrados. Então são todas figuras congruentes, né? São todas figuras regulares. Então a medida aqui das arestas eu vou chamar de A, ela vai ser igual em todas as arestas aqui do cubo. Tá? Então todas vão medir, no caso aqui que eu vou estar estudando, vou chamar de A. Então A de aresta. Então vamos distinguir agora também as diagonais. Então vai ter uma diagonal que eu vou chamar de Dzinho, que vai ser a diagonal da face. Então todas as faces aqui do cubo, ela vai ter uma diagonal. E todas as diagonais vão ser iguais, tá? Então vai ser chamada de Dzinho.
E aí eu vou chamar também de Dzão a diagonal do cubo. Reparem que ela é uma diagonal que está interna, né? Ela atravessa aqui o cubo. E aí ela vai ser chamada de diagonal do cubo. Então, às vezes a gente pode confundir um pouquinho, mas eu vou alertando. Ora eu estou falando diagonal da face, ora eu vou estar falando diagonal do cubo. É a diagonal do cubo, entenda como sendo essa diagonal interna aqui. Repare que também tem outras, tá? Mas todas também com o mesmo valor, né? Que seria o Dzão. Vou dar início agora à matemática da geometria espacial. Então a gente vai começar a deduzir fórmulas. Então a primeira delas é a fórmula da diagonal da face. Então a diagonal da face aqui no caso do cubo, é só considerar aqui que a gente pode deduzir um triângulo retângulo aqui. Tá? Reparem que aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Ó. Então esse ângulo de 90 graus está apontando o D como sendo a hipotenusa. E aí os dois As aqui são os catetos. Então eu posso fazer a seguinte relação, ó, pelo teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Como eu estou somando duas coisas iguais, então fica 2A ao quadrado. Como é D ao quadrado aqui, né? Sumiu um 2 aqui. Eu vou passar esse 2 para lá como raiz. Então vai ficar raiz de 2A ao quadrado. Então deixa eu apagar aqui o 2 aqui. E aí fica a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz de 2 mantém. Como esse 2 aqui do quadrado está em cima, eu posso cortar ele com a raiz. Então fica o A para fora. Então ficou D igual a raiz de 2. Então essa aqui é a formulinha da diagonal da face de um cubo. Basta substituir o A pelo valor da aresta do cubo. E aí eu já deduzo qual que é o valor da diagonal da face. Como a gente conseguiu calcular a diagonal da face do cubo, agora a gente também consegue calcular a diagonal do próprio cubo. Então o que acontece? Ó? O meu objetivo é calcular esse Dzão aqui. Eu sei que do lado aqui é a minha aresta e eu tenho aqui embaixo a diagonal da face, como a gente tinha trabalhado. Aqui vai formar o ângulo de 90. Então, mais uma vez, é um triângulo retângulo. Repare que quem o ângulo de 90 está indicando como sendo a hipotenusa é o Dzão. Então, eu posso deduzir pelo teorema de Pitágoras a seguinte fórmula. Dzão ao quadrado é igual a ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. O Dzinho, eu tinha deduzido no slide anterior, que era quanto? Ó? Era a raiz de 2. Ou, se preferir, posso olhar para essa formulinha aqui. Ó. D ao quadrado igual a 2A ao quadrado. Então, o que acontece? Esse d ao quadrado eu vou substituir por 2A ao quadrado. E aí o que acontece? Isso ajuda porque eu posso pensar no seguinte, ó, eu fiquei tudo com letra A agora, ó, tirei o Dzinho da jogada. Então, ao quadrado mais 2A ao quadrado vai dar 3A ao quadrado. Esse 2 aqui eu vou passar para lá como raiz, então vai ficar raiz de 3A ao quadrado, tá? E eu tiro esse 2 daqui. Aí o que acontece? A raiz de 3 está aqui. O A ao quadrado, esse 2 corta a raiz. Então fica A. Então eu tiro o A para fora. Então deduzi a fórmula da diagonal do cubo, ou Dzão, que vai ser A vezes raiz quadrada de 3. Então basta eu saber a aresta do cubo, que eu determino qual que é a diagonal do cubo. Tá? Agora vamos deduzir a fórmula da área. A área total do cubo, ó, vai ser nada mais do que pensar em as 6 faces do cubo. Tá? Lembra que a gente também pode chamar o cubo de hexaedro, porque são 6 lados, né? 6 faces, perdão. E aí, no caso, ó, se eu decompor o meu cubo, tá? Eu planificar ele, ele vai aparecer aqui as 6 faces dele. Ó. São 6 quadradinhos, todos de medida A. Então, se eu determinar a área de um desses quadradinhos, né? No caso, vai ser o A ao quadrado, certo? Vai ser lado vezes lado. Então, vai ser A ao quadrado. Então, se eu tenho 6 desse A ao quadrado, então a fórmula nada mais é do que 6 vezes A ao quadrado. Então, a fórmula da área total de um cubo é 6 vezes A ao quadrado, onde A é o lado desse quadrado, tá? Ou o lado do cubo, ou a aresta do cubo. O volume. O volume do cubo, você vai pensar como sendo as três dimensões que nós temos agora na figura tridimensional, que seria o comprimento, largura e altura, né? Ou comprimento, largura e profundidade. Aí, no caso, é só pensar na formulinha como sendo A vezes A vezes A. Tá? Eu estou multiplicando as três dimensões do cubo. Então, a fórmula do volume do cubo é A ao cubo. Mais um pouco para frente, vou falar do volume de prismas de modo geral. Aí eu apresento para vocês o princípio de Cavalieri, que explica por que
dessa ideia, né, de multiplicação aí das três dimensões, e mais do que isso, né, apresenta a relação da área com o volume de figuras, no caso de prismas. Tá? Mas em particular, basta lembrar que o volume de um cubo é multiplicar as três faces aqui, né, ou melhor, as três arestas aqui do cubo, que vai dar A vezes A vezes A, que dá A ao cubo. Dando agora continuidade para o paralelepípedo, eu vou apresentar a matemática agora do paralelepípedo. Então, em particular, eu vou estudar o paralelepípedo reto-retângulo, ou paralelepípedo simplesmente retângulo. Qual o detalhe para calcular, então? Eu vou começar definindo quem são as minhas arestas. Então, como eu apresentei no cubo, a gente vai ter também as três dimensões no paralelogramo, né? No paralelepípedo, desculpa. Então, no paralelepípedo, eu vou ter o comprimento, a largura e a altura, tá? Ou comprimento e largura e profundidade. Então, eu vou chamar aqui de A, B e C, tá? Então, A, B e C vão ser as arestas do paralelepípedo. Então, as diagonais, né? Eu vou chamar de Dzinho a diagonal da face do paralelepípedo, tá? Como foi no cubo. E também vou chamar de Dzão a diagonal do paralelepípedo, tá? Então, eu vou ter essas duas diagonais aí. Reparem também que esse Dzinho agora ele vai variar, porque se eu olhar para essa face de baixo, ela vai ser diferente da face lateral aqui, ó. Tá? Essa diagonal aqui, deixa eu desenhar ela aqui. Se eu fizer essa diagonal aqui, ela vai dar diferente. Ó. Reparem que ela é bem menor que a diagonal que está nessa figura de baixo. Então, minha conclusão é que eu vou ter vários desenhos agora dentro do paralelepípedo. Tá? E a diagonal principal aqui, né, essa diagonal do paralelepípedo, ela também vão ter várias aqui. Mas apesar de ter várias diagonais do paralelepípedo, todas têm o mesmo tamanho, tá? Diferentemente da diagonal da face, que eu comentei, acabei de comentar que são diferentes, a da diagonal do paralelepípedo todas são de mesmo tamanho, tá? Só para destacar, ó, eu consigo construir aqui, essa daqui é uma diagonal do paralelepípedo, essa é outra diagonal do paralelepípedo, tá? Eu posso pensar de cá para cá. Então, toda vez que eu ligar esses vértices aqui, eu estou construindo uma diagonal do paralelepípedo. E todas elas vão ter o mesmo tamanho. Então, agora entrando na matemática mesmo propriamente dita, a diagonal da face, como eu já tinha feito para o cubo, né? Então, aqui forma o ângulo de 90 graus. E aí ele indica o Dzinho como sendo a hipotenusa. Então, eu posso deduzir aqui a fórmula através do Teorema de Pitágoras. Dzinho ao quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado. Não vou destacar isso daqui como uma fórmula geral, tá? Lembrando que a diagonal da face pode ter tamanhos diferentes, dependendo da face que você está olhando. Mas vou destacar a fórmula geral para a diagonal do paralelepípedo, que é o Dzão. Então o Dzão ó, também forma um triângulo aqui dentro. Esse triângulo também é um triângulo de 90 graus, né? Que forma um ângulo de 90. Então também é um triângulo retângulo. E aí nesse caso agora eu vou ter o Dzão como hipotenusa. Então a formulinha vai ficar d ao quadrado, dzão ao quadrado, igual a dzinho ao quadrado mais czinho ao quadrado. E aí o que acontece é que o dzinho ao quadrado, a gente deduziu já uma formulinha, que seria essa daqui. Então eu vou substituir no lugar do dzinho, ó, vou substituir aqui por a ao quadrado mais b ao quadrado. E como o d está ao quadrado, né, então ficou dzão ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Vou passar esse 2 como raiz, então eu deduzo a formulinha como sendo a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, repare que é simples calcular a diagonal do paralelepípedo. Basta eu calcular o quadrado de uma das dimensões, né, o quadrado da outra dimensão e o quadrado da terceira dimensão. E aí extrai depois a raiz quadrada. Então essa é a fórmula para a diagonal do paralelepípedo. Vamos fazer um exemplo aí. O comprimento e a largura de um paralelepípedo medem 12 centímetros e 4 centímetros. A diagonal do paralelepípedo mede 13. Ó. Repara que ele fala em diagonal do paralelepípedo, não fala em diagonal da face. Então quer dizer que é o Dzão. Então o Dzão mede 13 centímetros, o comprimento mede 12 e a largura mede 4. Obter a medida da altura. Então eu quero saber a altura. Então vamos montar lá. A formulinha da diagonal do paralelepípedo é essa aqui. O Dzão, ele informou que é o 13, tá? Então, essa aqui é o 13 que está aqui. O A é o 12, tá? Tanto faz a ordem aqui.
o B vai ser o 4 e eu estou procurando o C. Então ficou o C como incógnita. Aí vai ficar o 13 ao quadrado 169, o 12 ao quadrado 144. Tá? Esse 169, gente, eu parti da ideia de passar a raiz para cá como ao quadrado. Então ficou 13 ao quadrado. Aí 13 ao quadrado 169. 12 ao quadrado 144, 4 ao quadrado 16. Então somando agora os dois e subtraindo por 169, eu vou obter 9. E o C ao quadrado passa como raiz, então minha resposta é que C é igual a 3. Resposta aí do problema. Então a medida da altura vai ser C igual a 3 centímetros. Agora outras formulinhas. Vamos calcular a área da superfície desse paralelepípedo. Então, repare que para facilitar o raciocínio, eu fiz a decomposição aqui das faces. Tá? Eu fiz o que nós chamamos de planificação. Então, eu como se recortasse aqui o paralelepípedo e abrisse ele. Né? Então, abrindo ficou assim. Né? Ficou as 4 faces aqui das laterais e as 2 bases aqui, né? Essas 2 menores aqui. Então, aqui eu tenho que ter muito cuidado para identificar onde que vai estar a largura, o comprimento e a altura, né? Para não misturar aqui. Então, essa face de cá, ó, ela vai ficar BC, B vezes C. Essa daqui de cima, né, que é a que envolve o A e o C, ó, ela vai ser essa aqui, que é o A vezes C. Essa outra lateral do lado aqui vai ser B vezes C também. Aí tem as outras. Essa aqui de baixo é o A com C. Então vai ter o A vezes C. Ali de trás é o B e o A. Então vai ser o A vezes B. E por fim, a que está aqui na minha frente, aqui, né? Que também vai ser A vezes B. Então, que conclusões eu tenho? Ó? Repara que tem 2BC, 2AB e 2AC. Então a área total vai ser 2 vezes AB, 2 vezes AC, 2 vezes BC. Ou simplesmente 2 vezes a soma de A vezes B vezes A vezes C vezes B vezes C. Ou seja, repare que é a composição de todas as dimensões. Né? Eu faço A com B, faço A com C e sobrou B com C. Então, para facilitar o raciocínio aí, ou decorar essa formulinha, lembra que você multiplica todas as dimensões. Então, você vai multiplicar o A com B, vai multiplicar o A com C e depois o B com C. E o resultado somado, você multiplica por 2. Isso vai dar a área total do paralelepípedo. Por fim, o volume. O volume, gente, do paralelepípedo, você pode pensar como se fosse um conjunto de cubinhos. Tá? Ó. Eu vou ter uma unidade, né, ao cubo, pensando que o volume aqui é em metros cúbicos, centímetros cúbicos, né? E a unidade aqui, ó, é como se fosse eu contar quantos cubinhos tem nesse paralelepípedo. Então eu tenho 5 cubinhos aqui, 3 cubinhos aqui de largura, né? E 4 cubinhos de altura. Né? Então se eu multiplicar 5 vezes 3 vezes 4, eu vou encontrar a quantidade de cubinhos que tem aqui dentro. Se eu fizer simplesmente 5 vezes 3 dá 15, ou seja, essa fileira aqui, ó, vai ter 15 cubinhos. Então, se eu pegar 15 cubinhos, 15 cubinhos, 15 cubinhos, 4 vezes, né, eu vou achar o total que vai dar 60 cubinhos. Então, a resposta do volume, 60 unidades de volume. Uma sugestão para fortalecer essa ideia de volume de paralelepípedos e cubos, eu vou utilizar aqui um software matemático chamado GeoGebra. Vou deixar o link para vocês tentarem acessar aqui e dar uma mexida, tá? Aqui que interessante, ó, eu tenho aqui um cubo, as dimensões dele estão aqui em cima, definidas aqui em cima, então largura 6, comprimento 6, altura 6, tá? Posso modificar, ó, então estou acrescentando o tamanho da largura até 10. Mas vou manter o cubo com medida 6, 6 e 6 para facilitar a conta. E aqui embaixo você vai acrescentando os cubinhos. Tá? Então esse cubinho é a minha unidade, né? Como se fosse uma unidade padrão do volume. E aí a gente vai construir a quantidade de cubinhos aqui dentro desse cubão aqui, que vai ser o cálculo do volume dele. Então, por exemplo, ó, se eu aumentar os cubinhos, eu vou contando quantos cubinhos cabe na largura. Ó. Então essa dimensão eu já contei, ó, são 6 cubinhos, tá? Porque a largura é 6. O comprimento, ó, se eu for aumentando, eu vou construindo várias fileiras de 6, ó, de tal maneira que eu vou ter 6 vezes 6, 36 cubinhos aqui só na base. E aí, como a altura aqui também é 6, então eu vou subindo agora essas camadas, né? Então vai ter uma camada, segunda camada, terceira camada, quarta até a sexta camada. E aí eu completo o total do volume, tá? Então, para fazer a conta, né, ó, quando eu estava na base, eu fiz 6 vezes 6, 36. Então, quer dizer, eu vou acrescentar
várias camadas de 36. Então vai ter mais uma camada de 36, mais uma camada de 36, até chegar na sexta camada de 36. Então quer dizer, vai ser 6 vezes 6 vezes 6. 36 vezes 6 dá 216 cubinhos. Tá? Então esse é o volume dessa figura. Então sugiro dar uma experimentada aqui, tá? Então a formulinha geral de um volume de paralelepípedo vai ser a multiplicação das três dimensões, A vezes B vezes C. Comecei a falar de volume de figuras espaciais, então é importante também eu destacar qual que é a unidade padrão que a gente trabalha no volume. Então a unidade padrão nada mais é do que o metro cúbico, que corresponde ao volume de um cubo de 1 metro de lado. Tá? Então nós temos o metro cúbico como sendo a unidade padrão, e a gente vai trabalhar com os múltiplos e submúltiplos do mesmo jeito que no comprimento e na área. Ou seja, os submúltiplos vai ser o decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Nos múltiplos vai ser o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Então o que acontece? Agora a minha relação, gente, como trata-se de um cubo, né? E eu estou pensando não mais no comprimento, que é de 10 em 10, na área, que é de 100 em 100. Agora no volume eu vou trabalhar de 1000 em 1000, tá? Considerando que se eu pensar o comprimento como sendo de 10 metros, o meu cubo vai ser 10, 10, 10, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar então 1000 metros cúbicos. Então a minha relação entre cada unidade aqui, cada vez que eu deslocar entre as casas, eu tenho que pensar no múltiplo de 1000, tá? Múltiplo ou submúltiplo, tá? Então, por exemplo, ó, 1 decímetro cúbico vai equivaler a 0,001 metros cúbicos. O centímetro cúbico, ó, 1 centímetro cúbico vai equivaler a 0,001 decímetros cúbicos. Então, repara que se eu fizesse isso em metros, né, fazer virar centímetros cúbicos em metros cúbicos, eu teria que fazer 1000 e depois outros 1000. Então, quer dizer, ia dar 0,00001, quer dizer, vão ser 5 zeros, né? E depois o 1. Isso depois da vírgula. E assim por diante. Em relação a milímetros cúbicos, mesma coisa aqui. 1 decâmetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos. 1 hectômetro cúbico equivale a 1000 decâmetros cúbicos. 1 quilômetro cúbico equivale a 1000 hectômetros cúbicos. Vamos fazer exemplos aqui. Então, 15 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Vamos tentar fazer. Ó. Reparem que eu vou estar andando da casa do metro cúbico até o decímetro cúbico. Então, eu vou estar andando para a direita. Toda vez que eu andar para a direita, eu multiplico por 1000. Tá? Então, quer dizer, meu 15 metros cúbicos multiplicando por 1000 vai virar 15.000 decímetros cúbicos. Tá? O 3 eu vou deixar baixinho assim porque não tem como subir, tá, gente? E agora pensando o hectômetro cúbico em quilômetro cúbico, quer dizer, estou andando para a esquerda. Então, para a esquerda eu tenho que dividir por 1000. Então, dividir por 1000 vai ficar 0,83 já está lá dentro. Então, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, vai ficar 3 casas, 83 quilômetros cúbicos. Então, repara que eu acrescentei um dividido por 1000 aqui. Agora eu vou fazer do milímetro cúbico para o centímetro cúbico. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda. Então, eu vou dividir por 1000. Então, dividido por 1000, um 3.200, vai ficar 3,2 centímetros cúbicos. E agora eu vou andar do metro cúbico para o decímetro cúbico. Então, eu vou andar para a direita uma casa. Então, eu vou multiplicar por 1000. Então, vai ficar 581. Como já tenho 4 ali, então eu vou acrescentar o 4 e mais 2 zeros. Então vai ficar decímetro cúbico. Tá? Então, toda vez que eu multiplico por 1000, ou múltiplos de 10, eu ando para a direita. Como 1000 tem 3 zeros, então eu vou andar 3 casas para a direita. Então, eu andei o 4 e mais 2 zeros. E por fim, eu vou fazer do metro cúbico, o 0,65, até o hectômetro cúbico. Então, eu vou andar para a esquerda duas vezes. Então, eu vou ter que dividir por 1000 duas vezes. Então, vai ficar, ó, eu já tenho 0, né? Eu vou acrescentar 3 casas para a esquerda para chegar no decâmetro cúbico. Vou andar mais 3 casas para a esquerda para chegar no hectômetro cúbico. E aí eu ponho 65. E aí vai dar hectômetro cúbico. Tá? Então é isso. Agora, gente, só para fechar o assunto, uma relação que é bastante cobrada e é importante saber é a relação entre volume, capacidade e massa. Tá? Isso considerando certas restrições, como a água ser destilada a 4 graus Celsius,
mas geralmente o problema vem com essas informações. Mas é importante saber que a relação entre o volume, a capacidade e a massa é de 1 decímetro cúbico, corresponde a 1 litro, que corresponde a 1 quilo. Tá? As tabelas de capacidade e massa são iguaizinhas às tabelas de comprimento. Tá? Ela funciona com a mesma tabela. Você só converte a palavra metro para litro. Então fica litro, decilitro, centilitro, mililitro, tá? Decalitro, hectolitro, quilolitro, tá? E aí ela mantém a mesma característica da tabela do comprimento, que é relações entre 10. E a massa, mesma coisa. Você vai trocar a palavra grama por metro, né? Ou melhor, metro por grama. Então vai ficar grama, centigrama, decigrama, miligrama. Depois tem o decagrama, hectograma e quilograma, tá? Mas depois, se necessário, eu apresento detalhadamente essas tabelas para vocês. Mas lembrem que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, que corresponde também a 1 quilo.